Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a coletiva, né, do treinador Tite, depois desse jogo espetacular, né, do Flamengo. Primeiro tempo arrasador, avassalador. O Flamengo era para ter metido 7 aí tranquilamente, né? Ficou barato pro Bolívia, poderia ter sido 7 ou 8, não seria nenhum problema, tá bom? A quantidade, o volume de bolas que o Flamengo teve para fazer um placar espetacular aí, mas o Flamengo arrebentou hoje, né? Vamos ver a coletiva do Tite, tá bom? Se não for por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo. Queria perguntar para os dois assim, em relação à produção ofensiva do Flamengo, as combinações, as aproximações. Mas queria pedir perdão também, licença para você, Tite. Assim, imagino que você já tenha recebido a notícia, mas para nós que temos aqui 30, 40 anos, um grande ídolo nosso. Então, um grande ídolo da imprensa esportiva, o Apolinho, já estava em situação difícil. Foi treinador do Flamengo em 95. Infelizmente partiu hoje. Queria que você falasse um pouco desse cara que é uma referência aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para a imprensa esportiva, e também falar da produção ofensiva do Flamengo, dessa grande atuação. Obrigado. Boa noite. Eu falo do Apolinho e soube da notícia com o Bruno Spindel. Tá me ouvindo? Tá. No vestiário fica aqui as condolências, os sentimentos, a família. Eu, de longe do Rio Grande do Sul, eu ouvia Apolinho, eu vi ele quando técnico do Flamengo. Então tem toda uma história, um legado muito bonito. E quando no futebol muito pouco se ouve falar mal de alguém, é porque ele é bom. É porque ele é bom. Então fica aqui o meu abraço à família toda e meus sentimentos, nossos sentimentos todos em relação ao Paulinho. Da produção ofensiva, Cebolinha pode falar e a equipe pode falar melhor do que eu aí. Boa noite. Creio que a nossa equipe hoje, ao contrário de alguns jogos atrás, né, criamos bastante e nos últimos jogos a gente tinha pecado no último passe ali, na finalização, e hoje a gente conseguiu talvez estar mais concentrado, caprichar um pouco mais. Poderíamos ter feito até uma vantagem ainda maior, mas fruto de um trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem procurado começar os jogos com esse ímpeto. Foi assim contra o Corinthians, foi assim hoje, e isso transformou o jogo ficar fácil para nós, né? Nós transformamos o jogo fácil e a gente espera que nas próximas partidas a gente possa estar com esse mesmo espírito e essa mesma concentração. Boa noite, Tite. Boa noite, Cebolinha. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Tite vem uma segunda vitória consecutiva. A primeira foi um clássico contra o Corinthians, e agora um jogo super decisivo na Libertadores. O Flamengo precisava vencer. Você acredita que nesses dois jogos, principalmente hoje, você conseguiu tirar a melhor versão do Flamengo esse ano, que mais se aproxima do que a torcida espera, do que vocês também esperam como futebol ofensivo, sem levar gols, enfim, o equilíbrio que parece ter voltado ao time agora também? É difícil falar quantos jogos nós tivemos esse ano. Quantos? Me ajudem. 25. É difícil falar e eu retroceder. Tem alguns jogos que foram marcantes. O jogo contra o Fluminense 2-0 foi marcante. Foi um volume muito grande. Ele foi emblemático. Teve o jogo primeiro contra o Nova Iguaçu, que foi um time só o tempo inteiro. Então é difícil tu pegar assim uma sequência. Esses dois foram referências importantes. Hoje, um caráter decisivo, hoje a agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Essa postura, porque é uma equipe que ela é muito bem treinada, ela é muito bem codificada, ela já tem as saídas, só que ela não abre mão de sair jogando, e nós sabíamos disso. E sabíamos que essa agressividade na marcação ela podia nos proporcionar as oportunidades também. E quando estourava a pressão, aí bloco, volta, retorno, corre para trás. E ela conseguiu fazer isso, conseguiu criar um número de oportunidades muito grande. E talvez, eu concordo com o Everton, ela poderia ter transformado isso até num placar mais elástico. Mas uma equipe também que se propôs e que se abriu, nos dava espaço. Fazia marcação alta e nos dava espaço. Tite, Cebolinha, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, entre diversos lances ao longo do jogo, principalmente ali dos homens do meio para frente, eu acho que um que vale destacar é o quarto gol. Nele o Gerson saiu da direita e foi até a esquerda para dar assistência para o Pedro. Pode-se dizer que ainda nesse esquema de jogo
que você tem implementado no Flamengo com a bola ali, um 4-3-3. Hoje e contra o Corinthians, você enxerga que o time teve um pouco mais de liberdade para se movimentar ali, principalmente dos homens da frente, para aproximar, para trocar passes rápidos? Queria saber a sua opinião e também a do Cebolinha, por ser um atacante. Obrigado. Posição e função são situações diferentes. O Gerson é um articulador que faz também uma função de atacante, mas ele é essencialmente um jogador de meio campo, que chega na frente. Então, se tu olhar em função, é 4-4-2. Para ter dois, o Cebola é o mais agressivo, o Pedro é o mais agressivo, e ele trabalha como um jogador de flutuação, mais um jogador para ter bola, para ter refino, para ter uma jogada combinada, para ter posse. E a outra forma é ter um jogador vertical do lado, que é, no caso, o Luiz. E a gente tem, hora um, hora outra, essa necessidade ou essa possibilidade. O Gerson agora com o Nico, eu acho que foi a segunda, terceira vez que eles conseguem dar uma sequência juntos e também entrosar. Parece que é tempo, né? Nico por dentro e Gerson por fora, talvez seja o terceiro, quarto jogo. E essa engrenagem, aí ela vai se moldando. É a primeira, talvez, com o Arrasca. Talvez não tenha tido com o Pulgar. Tu vê como a importância, a equipe toda, daqui a pouco tem um tempo, a gente pensa assim, pô, já tem que jogar, já tem que produzir, já tem que... Ela vai encontrando os seus links, as suas formas de jogar. Eu acho que são a característica dos jogadores de frente ali proporciona isso, né? Um jogo de toque de bola, um jogo mais curto, né? São jogadores que têm essa capacidade de flutuar entre linhas, de trocar de posição entre si, e creio que por ter essa característica, o nosso jogo ficou um pouco mais aproximado, e facilita, obviamente, a gente sabe sempre ter um companheiro perto para dar apoio. Eu creio que hoje ficou a prova disso. Professor, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela, parabéns pela vitória, você e o Everton também. Queria falar um pouco sobre a questão da paralisação do Campeonato Brasileiro. A CBF hoje anunciou que as rodadas 7 e 8 estarão adiadas. Isso, por um lado, pode ser bom para vocês, porque nesse momento o Flamengo já teve alguns jogadores desgastados aí, pode se recuperar, buscar um momento melhor, mas, por outro lado, o momento do Flamengo é interessante, vem de 2 vitórias seguidas, jogando bem. Vocês acham que essa paralisação é positiva ou negativa para o elenco? Eu não quero tocar nesse assunto, conscientemente não quero tocar, e a direção ela é externa. Eu só quero, é a primeira vez que eu vou me pronunciar de forma pública, todo o meu carinho, toda a minha solidariedade. Eu falei com o Roger e tenho falado com meus familiares, as pessoas não sabem a dimensão da tragédia que está acontecendo. É muito fácil a gente ficar aqui agora, quem vivencia e quem ouve os relatos das pessoas é uma coisa que eu não consigo imaginar, eu não consigo dimensionar. O que eu posso é com o meu carinho, com o meu auxílio, com a participação de todas as formas de ajuda, poder ajudar e ser solidário. Pois, desse aspecto, a direção ela fala. Everton Tite, boa noite. Parabéns pela vitória. Isaac Andrade, do Flavoz. Everton, primeiramente para você, quando do retorno do time, do último jogo da Libertadores, com a cobrança da torcida, o BH ele respondeu ao torcedor dizendo assim, vai melhorar, vai melhorar. Eu gostaria de saber de você, em nome dos jogadores, o que melhorou daquela cobrança para cá? E, Tite, na coletiva do técnico do Bolívar, ele mencionou muito a questão de que o time dele errou e que estava até perto de empatar. Eu gostaria que você pudesse falar o que o Flamengo acertou para merecer ganhar esse jogo hoje. Vocês têm toda a capacidade analítica de ver o contexto todo do jogo. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. E talvez essa referência que ele tenha feito tenha sido nesse momento que a bola deu no pau. E o jogo dos diversos jogos teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. Então, talvez, pegando só esse gancho, talvez ele tenha se referido a essa circunstância.
A outra parte eu não me lembro da pergunta. Acho que para mim, cara, acho que no último terço ofensivo, né? A gente criava bastante no jogo contra o Palestino. Foi assim, a gente criou, poderíamos ter feito 1-0, acabou que tomamos um gol lá de fora da área, que acontece. Poderíamos ter empatado também, infelizmente não conseguimos, mas como eu falei, talvez um pouco mais de concentração, um pouco mais de capricho, a gente conseguiu melhorar e nesses últimos 2 jogos ficou bem nítido isso. Oi, Tite. Só um pouquinho, quando a gente fala, a gente tem que ter cuidado para não generalizar a torcida do Flamengo, né? Tu não quis te referir a quem esteve na frente do CT, né? Não era... Ah, não. Tá bom. Então tá bom. Nem no aeroporto, aquele que fica... Não, não. A torcida que nos cobra é aquela que nos tem no dia a dia e que a gente respeita de uma forma educada, do mesmo nível que o Flamengo merece. Não é esse? A gente não responde ou vai jogar em cima por causa disso, não, não. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe, por aquele que vem nos incentiva, que entende o nosso momento ruim, tem uma dimensão muito grande. Quantos milhões são? 48, 50 milhões. Então a gente tem que ter cuidado para não pegar daqui a pouco alguns que possam representar aquilo que não é. Tite, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Na loucura das nossas análises, às vezes, a gente considera 2 jogos tudo errado, 2 jogos tudo certo, mas a gente comentou, né, em outras coletivas aqui, que você disse pra gente que as oscilações elas tornariam o Flamengo mais forte, no sentido de uma palavra que você usa muito, que é a retomada. Você já considera essa amostra de 2 jogos que a retomada ela já está concretizada dentro desse conceito, enfim, de oscilação que o time teve? E se dentro dessa retomada, talvez não sei se você gostaria de individualizar tanto assim, o sujeito talvez mais importante do setor ofensivo é esse aí que está do seu lado, o Cebolinha hoje? Vou contextualizar assim em cima de nomes. Olha o campeonato, ele traz aí, nós ficamos sem a Arrascaeta voltando hoje, nós ficamos sem o Cebola, agora nós estamos sem o BH. Me ajudem. Gabi, Eric. Tu vê a importância, recuperamos o Alan. Então tu vê sabe quanto às vezes essas composições elas são importantes, tu deixar o atleta na sua melhor condição. A retomada ela é consistente nos 2 jogos, porém parcial e deva continuar crescendo. Tite, Everton, boa noite. Você falou bastante sobre a questão da confiança, né? Você citou que os jogadores, enfim, todo mundo tinha baixado um pouco a confiança. O Flamengo vem de uma sequência, um grande jogo contra o Corinthians, um grande jogo hoje, e também fez um segundo tempo muito bom contra o Red Bull Bragantino. Eu queria saber se você já sente no vestiário que essa confiança ela foi retomada, né? E para o Everton Cebolinha, queria que você falasse um pouco desse teu momento, né, no Flamengo, se para você é o melhor momento no Flamengo desde que você chegou ao clube. Com certeza. Busquei, trabalhei para isso, né? Só eu sei o quanto foi difícil desde a minha chegada, os momentos piores ali. Nunca murmurei, sempre procurei trabalhar com seriedade, por mais difícil que fosse, porque eu sabia que só com o trabalho as coisas poderiam melhorar, né? E com a chegada desse cara aqui, que eu tenho um carinho enorme, né? Já tinha trabalhado um bom tempo com ele, pôde me dar a confiança que eu precisava. Talvez fosse só isso que eu precisava e, graças a Deus, eu consegui dar a volta por cima e hoje estou vivendo um momento muito especial com essa camisa. Eu não dei confiança para ele, eu só falei para ele o seguinte, 50% para dar o passe, 50% para ir para gol, vai para gol. Foi eu. Tite, boa noite. Fernando Silva. Vou fugir um pouquinho do jogo de hoje. Eu sei que é difícil falar um pouco do futuro, mas o Flamengo hoje ele consegue ter nomes de importância no banco. Você tem o Eric que está machucado, você tem o Alan. Vai ter a Copa América já agora em julho e provavelmente o Campeonato Brasileiro não vai parar, tendo jogos certinhos. E o Flamengo perde pelo menos 4 a 5 titulares. Você já tem planejado alguma coisa para esse período, onde vai ter pelo menos, acho que, 7, 8 rodadas de Campeonato Brasileiro?
Claro que a gente faz um planejamento a curto, médio e longo prazo. Mas o meu é a curto prazo. Eu tenho que ficar pensando no próximo jogo, na recuperação dos atletas, na quantificação de carga. Por exemplo, nós estamos fazendo agora, planejando a distribuição de carga e o planejamento todo durante a semana até o próximo jogo contra o Amazonas lá. Porque nós sabíamos dessa informação, o Bruno tinha passado, o Luiz tinha passado conosco, e a gente estava organizando. Por quê? Porque o futebol ele é um atleta de alto nível, tu tem que ter um tempo de recuperação. Se não tiver um tempo de recuperação física e mental, tu mata. Vai estourar outro tendão, vai estourar outra coxa. Hoje o Nico, quando botou a mão na perna, duas, eu só olhava para o doutor e digo, olha lá, sabe, para a gente ter essa condição. Não tenho ainda, só tenho para o jogo até o meu planejamento até o jogo contra o Amazonas. Só. Tite aqui, boa noite Everton, parabéns pela vitória. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, eu queria que você falasse um pouco sobre a pressão que o Flamengo realizou na construção inicial adversária, né, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo teve um número de roubadas de bola no campo ofensivo significativo. E o quanto essa marcação-pressão, essa pressão alta, contribuiu para a vitória, especificamente? Foi decisiva. E não só a marcação com atitude, ela era agressiva, leal. Num 4-1-3-2, ela estabelecia e ela fazia uma alçada do Nico, central, quando era com 13, ele fazia essa, para induzir os dois externos, por ver quando essa bola batia no lateral, eles já estavam agressivos para cortar a linha de passe, fazendo com que o adversário arriscasse um passe central, e aí estourava no terceiro momento, estourava uma pressão e nós criávamos oportunidade, porque a equipe adversária lá, ela é treinada e aposta nisso, e nós sabíamos também, estrategicamente, que ia ser assim. Fundamental foi. Boa noite, Tite. Boa noite, Cebola. Canal Bruno Castanha. Você falou, a gente vem falando desde o jogo contra o Corinthians aqui, do jogo mais associativo, mais próximo, o Cebola fala bastante isso. E foram 2 jogos com o Maracanã lotado, o Flamengo se impondo e fazendo 2 grandes atuações. E fora de casa, a tendência é continuar o Flamengo marcando alto, pressionando, propondo o jogo também longe da sua torcida do Maracanã? Obrigado. Se tu pegar, como é que a gente pega uma ideia de uma equipe? É quando dá o tiro de meta para ver se ela volta ou se ela fica lá. Nós, em todos os 40 jogos que nós estamos aqui, quando que eu pedi para nós, ou nós treinamos para marcar média? Nenhuma. O que tem de diferença é que é uma equipe que se propõe a sair jogando. Por exemplo, a gente sabia que hoje. Tem outras que elas quebram e vai jogar dentro do campo adversário. Então são circunstâncias diferentes. Outra faz linha de 5 e bota só 3 para marcar. Tu consegue sair jogando, como eu falei do outro jogo. Eu acho que com vocês, inclusive, em termos táticos. Tem outra que coloca 5, 6. Hoje eles colocaram 5 e um 6º jogador. Quando a gente estourava essa primeira pressão, terminava lá dentro. Porque abriu um espaço. Então as ideias elas são sempre iguais. Por vezes modifica, as circunstâncias modificam. Às vezes o atleta está mais inspirado, às vezes não. Às vezes o técnico está mais inspirado, às vezes não. Mas a ideia é a mesma. Professor Cebola, última pergunta. Cebolinha, Tite, parabéns pela vitória. Tite, você tem uma vitória diante do Corinthians em que você tem um jogador oriundo da base que é o destaque do jogo com um passe e um gol. E aí, para a projeção desse jogo aqui no Maracanã diante do Bolívar, você saca esse jogador que se destacou naquela partida para promover o retorno do Arrascaeta. O time obtém mais uma vitória, inclusive uma vitória coletiva, que você tem 3 gols de associação, né? Gerson com passe do Cebolinha, Cebolinha com passe do Pedro, Pedro com passe do Gerson, né? E um gol que surgiu um aproveitamento, até com superioridade numérica na pequena área, do Ayrton Lucas. Qual foi o seu pensamento nesse sentido, nessa troca, nessa mudança, né, para manutenção dessa sequência, para a criação dessa sequência positiva? E, Cebolinha, até que ponto essa vitória, da maneira como ela acontece, ela é um alívio para os jogadores, para o Flamengo, em um grupo em que o Flamengo começa nesse grupo como favorito, esse favoritismo gera uma expectativa que se tornou uma cobrança
com resultados adversos e que o Flamengo retorna a uma condição de favoritismo, dependendo apenas de si, para a última rodada obter a classificação para as oitavas. Obrigado. Cara, após o jogo contra o Palestino, eu falei na entrevista que nós tínhamos nos colocado nessa situação, né? E caberia a nós sair dela. Creio que hoje foi um passo muito importante, porque dependíamos apenas de nós mesmos e hoje ficou provado isso. Para o próximo jogo da Libertadores, da mesma forma, óbvio que a gente vai torcer também para que o Palestino possa ganhar lá, porque nos dá condição de ficar em primeiro lugar. E o saldo também era muito importante, né? Hoje tivemos um placar bem elástico, poderia ter sido mais, mas é uma vitória muito importante que nos coloca na briga novamente e principalmente pela primeira colocação. Tu vai entender a colocação que eu vou falar para ti. O menino jogou muito. E o Arrascaeta joga muito. Eu digo, não dá para jogar em 12, não vamos botar 12 para dentro do campo e se vira. Tem que optar. Mas jogaram muito os dois e o Arrasca é um jogador de uma qualidade extraordinária. E aí a gente tem que ter um pouquinho de calma também para o garoto jovem, senão fica toda aquela expectativa. Tu imagina ele botar ele para jogar e um Arrascaeta, como ele ficou no banco é um jogador de jogo grande, foi decisivo, foi importante até um determinado momento, depois nós retiramos também, foi o caso do Rebolo, foi o caso do Nico também. Eu até falei para ele, digo, tu tá botando a mão, bota a mão e vai, senão tu vai me jogar contra todo mundo, tô te tirando, não tô te tirando por causa de que tu tá jogando, e começou a rir, tô tirando por causa que tu tá sentindo a perna. A resposta, eu queria jogar em 12. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo, né? Espero ter gostado da coletiva aí do Tite, né? O Flamengo hoje é espetacular. Depois que ele conseguiu mudar a posição do Gerson, o time voltou a render muito bem, né? Até com a ausência do Lozano, depois de entrar do Rascaeta, na minha opinião, o Rascaeta não foi muito bom, né, no jogo. Assim, tava um pouquinho apagado, mas até a gente entende, ele tá fora de ritmo de jogo. Mas, independente disso, o Flamengo hoje foi espetacular. Teve chance aí de fazer 7, 8, não seria nenhum exagero, tá bom? Pela quantidade de volume, pelo volume de jogo que o Flamengo teve. Bola na trave, tirando 2 lances só do Bolívar, né? Que foi aquela bola na trave do Bolívar, uma chance ali já ainda no primeiro tempo. Mas depois disso, o Flamengo dominou o jogo inteiro. Poderia ter feito um caminhão de gols aí, que não seria exagero, tá bom? Mas o Gerson hoje foi espetacular. Foi o nome do jogo, né? Foi o herói do jogo lá, o Matt Day lá da Libertadores. O Everton Cebolinha também jogou pra caramba também, o Everton Cebolinha. Pedro também solidário, né? A gente sempre cobra aqui, que ele é muito fominha, mas tá sendo muito solidário, deu vários passos aí, inclusive um dos passos que saiu o gol, né? O time todinho bem hoje, né? Tirando só o Léo Pereira que saiu um pouquinho com problema, né? A gente não sabe se foi lesão ou não, vai ser reavaliado amanhã. Mas o time todo foi bem, tá bom? Do goleiro ao atacante, hoje o Flamengo foi espetacular. A gente percebeu uma grande evolução do jogo do Corinthians pra cá, né? O time já tinha sido bem contra o Corinthians e hoje foi melhor ainda. E depois que o Arrascaeta aí pegar o ritmo de jogo aí, junto com o De La Cruz aí, né? Que na minha opinião hoje foi espetacular também. O motorzinho aí do time, né? Fez aquele lance lá puxou o calção do jogador, foi uma vergonha, né? O juiz não ter marcado falta. Queria que tirasse a roupa do cara ou rasgasse o calção pra poder o juiz marcar falta. Mas foi um absurdo, né? Aquele lance ali. Mas vida que segue, tá bom? O importante é que o Flamengo ganhou hoje, jogou bem. Aí, e tem chance ainda de terminar em primeiro, tá bom? É difícil, a gente sabe. O Palestino aí ganhar do Bolívar lá na altitude é muito difícil. Mas vai que dá zebra, né? O Palestino faz 1-0 lá, a gente mete 3-0 aqui. Lembrando que a diferença é 2 gols. A gente precisa meter 2-0 do Milionários para assumir a liderança do grupo, tá bom? Podemos esquecer disso, né? Futebol a gente sabe como surpreende, né? Então, vamos acreditar até o final, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais na descrição. Valeu!